Pregações e curas, segunda parte. As curas e milagres feitos pelo Mestre em Cafarnaum e em outros lugares eram aparentemente de processos diferentes. Ora impunha mãos sobre os doentes, ora apelava para sua fé, ora utilizava seu imenso poder de verbo divino, dizendo simplesmente: estás curado, tua fé te curou, vai e não peques mais. Às vezes, por compaixão, curava vários doentes ou um grupo deles, estendendo os braços em sua direção e dizendo: se tiverdes fé, pensem em vossos entes queridos para que eles também sejam beneficiados. Ou ainda, operava curas à distância, usando da palavra, como há vários exemplos citados no Evangelho. Por isso, sua fama crescia dia a dia e de toda parte vinha gente à sua procura. E quando ele passava pelas ruas ou pelas estradas empoeiradas, o povo saía às portas e as mulheres levantavam os braços bem alto seus filhos pequenos para que o olhar do Rabi sobre eles pousasse. E muitos atiravam-se ao chão de olhos postos nele para que ao passar sua sombra os cobrisse. E onde quer que ele estivesse ou chegasse, rodeava-o logo a miséria e o sofrimento humanos, suplicando aos gritos e lamentos tristes que lhes desse alívio. Por isso, por onde ele passasse, permanecia por muito tempo um halo de luz e de felicidade a iluminar os olhos de todos os que o viam, e uma esperança nova no peito, sacudindo os corações, sem mesmo saberem muito bem de onde provinham. Naqueles tempos, imperavam as doenças de toda espécie no seio das famílias pobres, principalmente derivadas da ignorância e da imundície. Na Palestina, as mudanças bruscas de temperatura, as secas implacáveis, o pó dos desertos e dos terrenos fortemente calcáreos, como os da Judéia, a ignorância e a promiscuidade, tão comum entre os povos orientais da época, a indolência natural do povo e sua arraigada superstição religiosa, tudo concorria para que as moléstias se alastrassem e dominassem por toda parte. A ciência ainda estava na infância. Não havia médicos profissionais à disposição dos pobres, e os tratamentos e curas ainda eram mais da alçada de sacerdotes, rabis, curandeiros e magos, que pululavam por toda parte, juntamente com as febres e as disenterias, as moléstias de olhos e a lepra. Quando vemos nos dias de hoje, sobretudo nos ambientes ainda atrasados, quando a medicina já conquistou maiores conhecimentos não só sobre a etiologia como na terapêutica, que a tendência do povo é procurar confiadamente a curandeiros e charlatões, aglomerando-se à volta deles, esperançados em curas às vezes impossíveis. Nada há de estranhável que naqueles dias remotos corressem desesperadamente para junto de Jesus, que realmente tinha meios poderosos de cura e de auxílio. Nunca se negava e em todas as oportunidades procurava edificar as almas e redimi-las de si mesmas. E se agindo assim transgredia as normas, os hábitos e os costumes, como por exemplo, efetuando curas aos sábados, desprezando exageros das regras sobre a pureza, etc., era para demonstrar, ao mesmo tempo em que fazia o bem, que a caridade estava acima dos formalismos estéreis e que, como costumava responder aos fariseus, ele, como homem, era o senhor do sábado e não o seu escravo. Quando limpava os leprosos e mandava que se apresentassem aos sacerdotes, era para que o benefício fosse completo, porque os sacerdotes eram obrigados a fornecer ao doente atestado de sua cura, cessando seu isolamento em lugares solitários, podendo eles, daí por diante, reintegrar-se no convívio da família e da sociedade. Com isso também demonstrava que a misericórdia divina, quando concedida, purificava o corpo e o espírito, e quando devolvia a vista aos cegos, desligando os doentes de suas provações kármicas, dizendo-lhes: ide e não peques mais, queria significar ao povo que as trevas, como todos os sofrimentos, vêm da prática dos erros, da ausência de virtudes, e que nestas existe somente claridade, e até mesmo não levantou de seus esquifes os que se tinham como mortos? Isso foi para provar que a vida é eterna e que os corpos humanos são meras contingências das reencarnações punitivas nos seus primeiros degraus de escala evolutiva.